vamos ver agora o que é o Scilab. E para saber o que é o Scilab, a gente tem que saber primeiro o que é o MATLAB. Bom, o MATLAB é um sistema que foi criado no fim dos anos 70, bom, e ele é comercializado por essa empresa aí, MathWorks. Bom, ele é voltado para engenheiros e cientistas. Bom, se for nos departamentos de engenharia, nos departamentos de ciência aqui, o número de usuários de MATLAB é enorme. Bom, é a linguagem dominante na área de engenharia, para pequenos sistemas, tá bom? Para sistemas grandes, Fortran e C continuam, e C++ continuam sendo as mais importantes. Né? E ele é voltado para o tratamento de matrizes. Nós veremos na próxima aula já como que é fácil lidar com matrizes nesse tipo de linguagem. Então ele consta de uma linguagem M, certo? E um ambiente de desenvolvimento de execução, certo? Ele é um interpretador. O Scilab, ele é desenvolvido na França. Bom, era um produto acadêmico pelo INRIA, por essa École Nationale de Ponts et Chaussées, aqui, uma escola importante lá da França também. E hoje em dia eles montaram uma empresa para cuidar do Scilab. Eles oferecem serviço de consultoria e mais uma série de outras coisas agregadas ao produto. O próprio Scilab é gratuito. Bom, vocês vão aqui nesse site e vocês fazem o download dele com facilidade. Ele é também um interpretador. E a linguagem, o sistema, tem o mesmo nome. Bom, o MATLAB, gente, ele é superior ao Scilab, segundo... Eu não sou engenheiro. Bom, gente, a linguagem que eu uso mais não são essas aqui, não. Tá bom? Mas todas as pessoas que eu conheço, os pesquisadores da Escola de Engenharia, pesquisadores aqui dos departamentos de Física e Química, bom, todos eles preferem o MATLAB ao Scilab. Entendeu? Mas o Scilab, primeiro, ele atende a tudo que o nosso curso aqui precisa e muito mais. E se vocês aprenderem Scilab, vocês mudarem para o MATLAB, que é pago, vocês farão isso com muita facilidade. Tá bom? Ou seja, o Scilab é meio caminho andado, ou mais do que meio caminho andado, para você aprender o MATLAB. Bom, está atualmente na versão 5.5.0. Então, antes de começar a falar da linguagem do Scilab, eu quero prevenir vocês para uma coisa. Você vai aprender uma língua, inglês. Bom, você tem que decorar uma quantidade enorme de arbitrariedades, de detalhes, que o adjetivo vem de substantivo, o plural se forma desse jeito. Tem um monte de regras daquilo ali. O vocabulário em si, você não conhece nada, você tem que decorar uma série de coisas ali. Tá bom? E por que é daquele jeito? É uma série de arbitrariedades que vem do quê? Do passado. Aquela linguagem foi criada ao longo, no caso do inglês, ao longo de séculos. Tá bom? As linguagens de programação, elas são assim também. Bom, não são muito mais pobres que as linguagens naturais. Elas têm muito menos detalhes, não sei o que mais, mas elas também são assim. Elas têm grandes coisas misturadas com pequenas coisas. Tá bom? Você tem uma série de detalhezinhos sintáticos que você tem que obedecer aquilo ali. Tá bom? Então, é preciso você ter uma postura paciente no começo, com um monte de coisinhas assim. Tá bom? Você tendo paciência, entendeu? Você aprendeu inglês, aí você começa a ler em inglês, entendeu? Você começa a escrever em inglês, você começa a entender a riqueza, a imensa riqueza que você adquiriu ali, por ter tido a paciência de decorar aqueles monte de detalhezinhos. Tá bom? É a partir dali que você começa a ver o retorno, o imenso retorno que vem do aprendizado de uma linguagem. Tá bom? Mas é preciso ter essa paciência. Se você não tiver paciência, você fala, não aguento ficar decorando esse tempo verbal aqui, não. Então, cara, você não vai aprender inglês e morre sem aprender inglês. Entendeu? Que é péssimo. Tá bom? Muito melhor você ter a paciência, ter a humildade, aceitar coisas que são arbitrárias. Por que é desse jeito? É porque é. Entendeu? A nossa língua, por que é com dois S, quando você se diz? A gente é desse jeito e pronto. Tá bom? Então é preciso ter essa paciência para depois conseguir ver os grandes frutos. Bom, então o que o ambiente Scilab faz? Ele interpreta comandos e programas, ele tem um editor para construção de programas. O programa é um arquivo texto. Você poderia, em princípio, fazer com qualquer editor de arquivo texto, como o bloco de notas, tá bom? Mas é muito melhor usar o Scinodes, hoje mesmo vocês vão ver aqui por quê. Tá bom? O Scilab, ele emite
mensagens de erros se ele descobrir que você fez alguma coisa que fugiu das regras da sintaxe do Scilab. Tá bom? Ele emite erros também no momento da execução se você, por exemplo, tiver ordenado uma divisão por zero. E esse ambiente também requer um pouco de paciência, tá bom? Você tem que aprender a decorar como é que salva um arquivo, como é que lê um arquivo, como é que faz uma série de operaçõezinhas, e como é que você põe um programa para executar. Bom, tudo isso é necessário ter paciência e aprender isso daqui. Quanto mais cedo vocês se familiarizarem com isso, melhor, porque depois você nem sabe o que você está fazendo, você esquece disso tudo. Bom, vamos ver aqui o próprio Scilab, então. Bom, então o símbolo dele é isso aqui, gente, o ícone dele. Tá bom? Vou deixar isso daqui. Então, quando você abre o Scilab, bom, gente, você tem essa parte central aqui, esse painel central aqui, que é o que a gente chama de console. Aqui você tem um navegador de arquivos. Aqui um navegador de variáveis e aqui um histórico. Deixa eu limpar esse histórico aí. Bom, para que serve o Scilab? Primeira coisa, ele serve como calculadora. 2 mais 2, se você bater 2 mais 2 e apertar Enter, ele responde 4. É poderoso, é poderoso. Ele pode fazer uma série de coisas aqui, tá bom? Pode calcular o seno, bom, raiz quadrada, SQRT é square root, tá? Raiz quadrada de 9, tá bom? É 3, tá bom? Ele trabalha com números complexos. Tá bom? Você pode fazer uma série de operações aqui. A primeira coisa que faz ele ficar diferente de uma calculadora é o uso de variáveis. Tá bom? Você pode fazer o seguinte: A igual a 5. Bom, isso aqui significa, gente, se vocês olharem aqui, ó, vocês verão que tem aqui uma variável chamada A, certo? Que foi criada aqui no momento que eu bati esse comando aqui, A igual a 5. Bom, esse 5 está guardado. O 5 está guardado, tá bom? Se eu fizer agora aqui B igual a mais 1, vocês vão ver que aparece 6. Tá bom? Se eu bater A, que agora está guardado lá o meu 5. Eu poderia fazer aqui, ó, C, para criar uma nova variável, igual a vezes B. O asterisco é vezes. Tá? Então, aqui, ó, o B vale 6, o A vale 5. Então, o C vai ter 30. Pois não. E se porventura a gente quiser, por exemplo, apagar só uma variável, como é que faz? Apagar só uma variável? Bom, eu não mostrei nem como que apaga todas. Como é que você quer apagar uma só? Bom, se você quiser esquecer tudo que você fez, você faz assim, clear. Isso é muito importante, isso ajuda muito, tá bom? Então sumiram todas as variáveis. Se eu bater aqui agora A, ele já vai reclamar, variável indefinida. Tá bom? Então, agora vamos ver mais coisas aqui. Eu vou fazer aqui, ó, A igual a 2, circunflexo é elevado a 10. Tá bom? Então vai dar 1024. Eu posso fazer B igual a mais 2 dividido por
a menos 5. Estou inventando aqui coisas aqui, tá bom? Então você repare no uso de parênteses, dá isso daqui. Bom, eu posso fazer expressões tão complicadas quanto eu queira. Tem. Os números, quando é representado como número, ele é um número de 64 bits. Tem ponto flutuante de 64 bits. Bom? Então, se você lembrar daquelas formulinhas lá, uma parte para mantista, uma parte para expoente, é aquilo que é o limite. É muito grande o limite. Raramente você tem que preocupar com esse tamanho. Tem algumas outras características do ponto flutuante que nós vamos ter que preocupar com elas sim. Sabe, uns probleminhas. Mas essa do tamanho, raramente você precisa preocupar. Bom, eu posso fazer, gente, expressões tão complicadas quanto eu queira aqui. Bom, eu posso fazer isso. D igual a bom, ou seja, eu vou colocando parênteses. Só tem parênteses, tá bom, gente? Não tem chaves ou colchetes, essas outras coisas que a gente usa para agrupar, não. Só parênteses. Então você põe um parênteses fechando com o outro, por exemplo. Esse parênteses aqui, ó, esse abre parênteses aqui, ele fecha com esse que está aqui, tá bom? Esse daqui, você fecha com o mais próximo, tá bom? Que não tinha sido fechado ainda. Ah, esse fecha com esse, tá bom? Esse com esse. Ok? Bom, essa parte aqui da console, a gente chama isso aqui de prompt de comandos.